Seja bem-vindo a mais um podcast Teen, onde a gente fala da sua lição favorita, a lição dos adolescentes. Bom, hoje a gente tá na última lição, a lição 13. Essa daqui foi a nossa lição. Foi uma jornada inteira, mais de uma lição que nós passamos. E a gente espera que você tenha aprendido tanto quanto a gente aprendeu sobre. No dia de hoje nós estamos com o nosso convidado especial, o Thales. Boa noite, tudo bem com você, Esther? Brian? Também estamos com o Brian. Oi, eu sou o Brian, estou feliz de estar aqui mais uma vez. E eu estou participando de novo. Bom, se você não se inscreveu, não se compartilhou, não se esquece, se inscreve, aperta no sininho e compartilha para seus amigos, para pessoas que você sabe que vão querer saber. Também você pode mandar suas perguntas pra gente, perguntas que você não sabe a resposta. E aí você manda pra gente e a gente vai te responder. Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia. Estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter aqui esse momento especial para conversarmos mais sobre a Tua Palavra, aprender mais sobre Ti. Queremos pedir que o Senhor permaneça conosco, que nós possamos realmente sair dessa conversa mais próximos de Ti e conhecendo mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje estamos na lição 13, Luz do Mundo. O texto é Efésios 2, 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Muito bem. Esse assunto é muito interessante, né? Luz do mundo. Mas eu queria fazer uma provocação aqui e perguntar para vocês, antes da gente entrar no assunto de luz do mundo. Quando a gente fala assim sobre igreja, o que você pensa, vocês dois pensam que é a igreja? O que vocês entendem que é a igreja? A igreja acho que é um conjunto de pessoas que acreditam numa coisa só, que têm uma mesma fé e convivem entre si. Não é a igreja. Exatamente. Essa que é a definição bíblica, né? E é muito interessante isso porque muitas pessoas não entendem isso, né? Quando a gente conversa com as pessoas sobre igreja fora do nosso contexto aqui de igreja, às vezes as pessoas pensam que a igreja é o prédio que a gente está aqui agora gravando esse podcast. Às vezes a igreja é o prédio que está lá na praça, onde fica a igreja matriz da cidade. Mas isso que a Esther falou é fato, que a definição bíblica de igreja são as pessoas. E a igreja de Cristo são as pessoas que aceitaram Cristo na sua vida, né? E que vivem conforme os ensinamentos de Cristo. E essa igreja ela começou em um lugar que é um texto muito interessante, que a gente já vai entrar, que é o de Mateus 16, 18, que é essa parte aqui. Antes da gente ler o slide, eu queria convidar vocês a ler o texto de Mateus 16, 18. Pode ser? Vocês têm a Bíblia aí? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Pode seguir. A pedra angular, Jesus. O que é a pedra angular? Nas construções antigas, era a pedra principal que definia o ângulo e o alinhamento de todo o prédio. Jesus como centro, se ele não for a nossa base, nossa vida e nossa igreja ficam tortas e caem. Nosso papel. Somos pedras vivas, que precisam permitir que o mestre construtor, Deus, nos coloque no lugar certo da construção. Exato, esse ponto é muito interessante, né? Porque esse texto que a gente leu, onde Jesus está conversando com Pedro, ele fala, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir minha igreja. Existem interpretações que dizem que Jesus estava falando que sobre Pedro ele ia edificar a igreja, ou seja, Pedro seria a base da igreja. Mas como a gente está vendo aqui sobre a pedra angular, né? A pedra angular, na verdade, é Jesus. A pedra angular era aquela pedra, a primeira pedra das construções. Hoje a gente faz construção com cimento, né? Com concreto, com tijolo. Mas na época de Jesus, eles faziam muitas construções com pedras. E a primeira pedra que era colocada no terreno, ela definia se ela fosse colocada torta, a casa toda ia ser baseada naquela pedra e a casa toda ia sair torta. Então a pedra teria que ser uma pedra muito bem selecionada, lapidada, planejada para que permitisse que a construção fosse bem feita. E a revelação diz, no texto que a gente leu antes, né, lá de Efésios, Jesus esclarece muito bem, Paulo no texto esclarece muito bem que Jesus é a pedra angular.
E depois de Jesus, vem todos os apóstolos, os profetas, tudo é baseado naquilo que Jesus nos ensinou e que Deus nos traz, né? Eclesias, pessoas, não prédios. Igreja primitiva não tinha templos luxuosos, mas tinha amor. Diferencial. Eles cuidavam dos doentes, pobres e marginalizados. A igreja é uma força-tarefa de amor, não apenas um local para visita. Crescimento rápido. Ano 40 d.C., primeiro cristão, um cristão a cada 1.000 pessoas. No ano 350 d.C., 56% de toda a população era cristã. Muito interessante isso, né? A gente acabou de falar que Jesus começou a igreja lá e ele explicou que ele era a base da igreja. Depois vem os apóstolos. E os apóstolos eram muito poucos no começo, né? Jesus escolheu 12 discípulos e a partir desses 12 eles começaram a multiplicar. E aí a lição vem trazendo aqui, né? Que no começo tinha um cristão a cada 1.000 pessoas. Isso é 0,1% de cristãos no Império Romano. E depois de alguns séculos chegou a ser 56%, com mais da metade de toda a população romana. E a igreja, assim, ela começou muito forte, muito unida. A Bíblia vem trazendo, né, que eles compartilhavam entre si alimento, compartilhavam oração. Mas tudo começou com Jesus. E depois tudo passou pelos apóstolos, pelos profetas. E toda essa galera morreu. O que aconteceu depois disso? Para onde veio a igreja depois que já não tinha mais apóstolos? Nas vezes passadas a gente viu, né, que João ficou preso na ilha por muito tempo, os outros apóstolos morreram. Quem que sustentou a igreja depois disso? As pessoas que ele tinha pregado a palavra, que pegaram e continuaram pregando para as pessoas, e assim foi indo. Com certeza. Deus sempre colocou pessoas ao longo da história para sustentar a igreja, né? Para manter a fé viva. E aí a pergunta vem trazendo aqui, né? Os temas centrais de Mateus 16, 18, de Efésios, que a gente leu lá no começo, sobre a luz do mundo, e de Apocalipse 7, 9 a 17, são a identidade, a segurança e a vitória da igreja de Deus. O que esses textos lhes ensinam, né, ou nos ensinam sobre o seu propósito com Deus? E para mim isso fala muito sobre o meu propósito de continuar o trabalho que os cristãos lá da igreja primitiva começaram, né, de pregar o evangelho por todo mundo, que é a missão que Jesus nos deixou, que ele falou: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Isso começou lá e isso passa para nós hoje, né? Contextualizando o legado, ao longo dos séculos, o inimigo tentou interromper a construção do templo de Deus. Heróis, homens e mulheres, como Hus, Wycliffe, Lutero e os Wesley defenderam a verdade com a vida. A tocha na nossa mão. Eles começaram a obra. Nós temos a responsabilidade de prosseguir. Deus nos chama hoje para sermos os novos embaixadores dessa luz. Exato. Eu acho muito interessante esse ponto de que Deus nos chama para ser embaixadores dessa luz, que eu fico pensando sobre como a história da igreja na Terra ela é semelhante a uma corrida de revezamento, né? Aquele 4x100 lá das Olimpíadas. Vocês sabem como é que funciona. São 4 corredores, cada um corre 100 metros, a corrida são 400 metros. E aí cada um fica com um bastão. Então, o primeiro corre os seus 100 metros, passa o bastão para o próximo, ele vai passando. E assim é com nós hoje, né? Então a gente falou que começou lá com Jesus, passou pelos profetas, pelos apóstolos. E aí a lição vem trazendo que ao longo do tempo, apesar de o inimigo ter tentado muito impedir a obra de Deus, sempre houve alguém que segurou o bastão da fé e trabalhou em prol dessa obra. E são trazidos vários nomes aqui, né? Hus, Wycliffe, Lutero. Inclusive tem um que trouxe na lição que não está aqui no slide, que são os valdenses. Os valdenses, eles foram pessoas que viveram ali nos anos 700, 600 e pouco, naquela época, que foi uma época muito difícil para a igreja, porque eles eram muito perseguidos. Ninguém podia ter uma Bíblia e sair pregando como era no começo da igreja. Era proibido, quem fizesse isso ia ser morto, provavelmente. Então eles se isolavam da sociedade, eles viviam nas montanhas e eles passavam a vida praticamente decorando a Bíblia para eles poderem sair e falar para as pessoas, porque eles não podiam ter escrito, né? E além de decorar, eles guardavam alguns pedacinhos de papel assim, quando eles encontravam alguém, eles passavam um pedacinho da Bíblia para a pessoa, bem escondido. E eles sustentaram a verdade de Deus, né, viva durante esses séculos. Muitos anos depois veio Lutero também, que fala aqui, e aí vocês conhecem a história de Martinho Lutero, certo? Sim. O que ele fez?
Ele era monge, aí ele começou a pesquisar mais sobre a Bíblia, e aí nisso ele descobriu umas coisas que na época era totalmente distorcido, ele fez uma lista com todas essas coisas e mostrou pro... Exato. Ele fez um trabalho importantíssimo porque ao longo do tempo a igreja foi se desviando do caminho que Deus planejou. E coisas eram ensinadas que não eram baseadas na Bíblia. E Martinho Lutero fez isso que a Esther falou. Ele estudou tudo que a Bíblia falava e percebeu, olha, tem uma série de coisas aqui que a igreja ensina que não é o que Jesus ensinou. E ele fez toda aquela lista e ele começou um movimento que hoje a gente conhece como protestantismo, né? Que foi um movimento de voltar para a fé bíblica e voltar a entender que não é o que eu faço que me salva, mas é a minha fé em Cristo e a graça de Cristo que me salva. E aí vem essa pergunta aqui, né? Quais palavras ou frases lhe dão um senso de esperança em Efésios 2,19, que é o texto... Vamos ler junto? Efésios 2,19? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Exato, que texto bonito, né? O que nesse texto que dá para vocês um senso de esperança? Que é como se a gente fosse acolhido, né? Que a gente tá mais forasteiro. Ele fala como se acolhesse a gente. Com certeza. Eu acho muito legal porque talvez nós que estamos aqui, pode ser o caso de que a gente tenha uma família, pai, mãe, né, aqui, pode ter irmãos e tal, mas muitas pessoas não têm. E esse texto ele fala muito sobre como em Cristo nós somos uma família. Então, por mais que pode ser alguém que não tenha um pai aqui nessa terra, ou que perdeu, ou por falecimento, em algum sentido, nós, como em Cristo, somos uma família e nós podemos fortalecer uns aos outros. A visão do futuro. Apocalipse 7. João viu pessoas de todas as nações, tribos e línguas. O evangelho quebra barreiras culturais e sociais. Assim como os discípulos levaram a mensagem a todo mundo em sua geração, nós somos chamados para o clímax da história. Nada na Terra pode resistir a uma igreja que reflete o caráter de Jesus Cristo. Perfeito. Esse ponto para mim aqui é a chave, onde fala que nós somos chamados para o clímax da história. Então o bastão da fé da igreja, né, passou por todas essas pessoas. Passou por Lutero, passou pelos valdenses, passou por Wycliffe, toda essa galera. E agora esse bastão está na nossa mão. É a nossa responsabilidade ser luz do mundo. A gente já leu esse texto, né? Que nós somos luz do mundo. Ou, aliás, a gente não leu ainda, né? Vamos ler juntos? Mateus 5, 14. Acharam? Sim. Então, Mateus 5, 14 até o 16 fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, uma vez que toda essa galera já passou, né, e já não temos entre nós Martinho Lutero e todo esse pessoal que trabalhou e carregou o bastão, a pergunta que fica é: o que acontece com a igreja? E a resposta está aqui. Vós sois a luz do mundo, ou seja, nós somos a luz do mundo. E é nossa responsabilidade agora pegar essa luz que vem de Cristo e compartilhar pelo mundo todo. Só que fica... É legal a gente ler isso, né? Falar, beleza, agora então meu papel é compartilhar a luz do mundo no mundo. Mas o que quer dizer isso? Porque eu não tenho uma luz, uma lanterna para ficar compartilhando com todo mundo, né? O que para vocês é compartilhar a luz do mundo? Ou ser luz do mundo? Compartilhar o que a gente sabe sobre Deus para as pessoas que não sabem. Com certeza. Dá para ser luz no mundo falando de Jesus para os colegas na escola? Sim. Dá para ser luz do mundo convidando um colega, um amigo para vir à igreja ou para ser desbravadores? Sim. Dá para ser luz do mundo pegando um alimento que eu tenho e compartilhando com alguém que não tem? Sim. Ou agora a gente está no inverno, né? E dá para ser luz do mundo pegando um casaco novo ou um casaco que eu não preciso mais e compartilhando com alguém que não tem para não passar frio? Sim. Então a gente pode ser luz do mundo de diversas formas, né? É muito amplo
Mas é muito, quando a gente pensa, na verdade é muito simples. Se eu ser luz do mundo é eu ser Jesus para outra pessoa e eu compartilhar de Jesus com essa pessoa. E vem uma pergunta aqui pra gente, né? Em sua opinião, existe uma nação que vale mais do que outra para Deus? Ou a salvação é individual e todos os seres humanos, independente da nacionalidade, são chamados por Deus? Ou seja, tem alguém que vale mais para Deus ou somos todos chamados por Deus? Somos todos chamados. Somos todos chamados. E é o papel de todos nós compartilhar a luz de Deus para o mundo. Tem uma história que eu queria contar para vocês, que eu estava vendo, que fala que lá numa cidade da Europa, eu vou ter que colar aqui porque o nome da cidade é difícil. Sarajevo. Lá na cidade de Sarajevo, na Europa, uma vez teve uma guerra. E eles estavam lá no meio da guerra e era tiro para todo lado, em volta da cidade. A cidade estava sendo destruída. E isso durou muito tempo. E lá nessa cidade tinha um violoncelista. Ele tocava violoncelo. E um dia ele acordou e falou assim: poxa, eu não aguento mais ficar aqui parado, não posso fazer nada porque ele já não tinha onde tocar, né? A cidade estava em guerra, ele não tinha um público para tocar. Ele falou: vou fazer alguma coisa. E aí era no final da tarde, ele pegou o violoncelo dele, foi lá no meio da cidade, tinha um lugar lá onde tinha caído uma bomba, e fez uma cratera, e ele entrou lá no meio da cratera e começou a tocar o violoncelo dele. E aí ele tocou, aí no outro dia ele foi lá, 4 horas da tarde de novo, sentou lá e tocou o violoncelo. E assim, começou a ir lá todo dia, só que não tinha ninguém para ouvir. Ele ficava lá tocando no meio de um monte de rua vazia, uns comércios todos vazios, um monte de caminhão quebrado, porque foi destruído na guerra. E isso chamou a atenção de um repórter. Aí o repórter foi lá, foi entrevistar ele. Ele falou assim: você vem aqui todo dia tocar seu violoncelo no meio do nada, só pro vento ouvir. Você não se acha meio louca, não? É meio estranho isso aí. E aí o violoncelista respondeu assim: será que eu sou louco ou será que são loucas as pessoas que estão jogando bomba aqui na nossa casa, destruindo a nossa cidade? E aí o repórter ficou refletindo e ele chegou à conclusão assim que no meio de uma guerra, o que pode fazer um violoncelista? A única coisa que ele podia fazer é tocar violoncelo. E foi isso que ele fez. Enquanto muitos decidiram não fazer nada, podendo fazer alguma coisa, ele fez tudo o que ele podia. Não era muito para uma guerra, mas era o que ele podia fazer. E no mundo que nós vivemos hoje, onde a gente está no meio de uma guerra, né? Uma guerra do bem contra o mal, uma guerra onde Cristo está trabalhando para nos trazer para a verdade, para o céu. E o que nós podemos fazer? Às vezes, o que nós podemos fazer é aquilo que a gente sabe fazer. Para uns pode ser jogar futebol, é o que ele sabe fazer. E ele vai usar o futebol para levar Jesus para as pessoas. Para outros pode ser pregar, para outros pode ser cantar, para outros pode ser tocar violoncelo, pode ser fazer uma publicação na internet, mandar um texto bíblico para um amigo. Mas a verdade é que nós, como a gente respondeu aqui, né? Todos nós somos chamados para pregar de Deus e para levar a luz ao mundo. E a gente pode fazer isso como nós sabemos fazer. E Deus vai nos abençoar para que o propósito seja alcançado. Bom, já partindo para o encerramento, ser um outdoor, nossa conduta na escola, em casa e nas redes sociais é a maior propaganda de Deus. Ser luz do mundo é iluminar os cantos escuros onde estão o bullying, tristeza e solidão, com a esperança do Evangelho. O desafio de Meyer: ser um cristão tão autêntico que as pessoas consigam ler Jesus na nossa vida. A lição vem até trazendo, né, que essa questão do outdoor, a gente deve ser luz no mundo e pregar para as pessoas assim como um outdoor é na rua. Todo mundo que passa sabe o que está naquele outdoor, não precisa parar, ler, estudar, só de passar e ver já sabe o que está acontecendo. E nós devemos compartilhar Jesus da mesma forma, de forma que alguém passe por nós e nós falemos um oi e ela já consiga perceber Jesus em nós e que isso mude a vida dela, né? A lição traz um último texto que eu queria compartilhar com vocês, a gente não precisa ler, mas está lá em Apocalipse 7:9, onde João tem uma visão e ele vê lá no céu uma multidão de pessoas que ninguém podia contar, todas vestidas em branco, adorando o Senhor que estava no trono de Deus. E aquela multidão de pessoas são todas as pessoas que viveram nessa terra ao longo da história e foram salvas. E hoje, a gente está falando aqui, né, a dúvida que fica é como você pode firmar um compromisso com Deus de ser luz no seu dia a dia. E ser luz no nosso dia a dia acaba sendo trabalhar para que essa multidão que João viu lá no céu seja o maior possível, de forma que ela seja de fato, de forma que ninguém possa contar. E nós podemos, cada pessoa que a gente trabalhar em prol de trazer elas para aqui para a igreja, trazer elas para Deus,
a gente vai estar adicionando uma pessoa lá naquela visão de João. Uma pessoa lá vestida de branco, adorando a Deus. Que nós estejamos lá e que nós possamos ser luz no mundo para levar mais pessoas para estar nessa visão também, estar no céu conosco. Muito obrigada, Thales, por ter vindo hoje. Já deixo o convite para você vir outras vezes. E muito obrigada porque a gente aprendeu muito com você. Eu que agradeço, foi bom conversar com vocês. Que Deus nos abençoe muito. Bom, essa daqui é a nossa última lição, da nossa lição antiga, essa daqui. E hoje estamos com... Hoje não. Na próxima vez estaremos com a nossa lição nova. E teremos muitos mais outros podcasts para você vir, ver e falar um pouco mais e aprender um pouco mais com a gente também. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, enviar para pessoas que você sabe que vão querer assistir e pessoas também que vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a Deus. Se você tem alguma pergunta, pode mandar pra gente que a gente vai te responder o mais rápido possível. E eu espero que você tenha aprendido tanto quanto a gente. E assim encerramos a nossa lição. E é isso por hoje. Tchau! Tchau! Até mais.